Eu quero saudar a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês estão bem? Quero aproveitar e dar as boas-vindas a todo mundo. Casa cheia, quase cheia. Que bom que você está aqui conosco nessa noite. E quero agradecer de uma maneira muito especial a presença dos nossos queridos visitantes. Sejam muito bem-vindos em nome da Igreja Batista Memorial. A igreja diz o quê? Abra sua Bíblia na epístola, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler o capítulo todo, tá? 2 Timóteo 2, a partir do versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de te dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contenda de palavras que de nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Nosso bom Deus, estamos na Tua presença, meu Senhor, junto com os nossos irmãos, querendo e desejando ardentemente fazer um culto de louvor ao Teu nome. E agora, meu Senhor, nós oferecemos esse louvor que foi cantado a Ti,
que tenha chegado ao trono da tua graça como aroma suave, como fruto de lábios, Senhor, que professam o teu nome, de corações que adoram ao Senhor. Mas agora te pedimos humildemente, meu Senhor, que o teu Santo Espírito ajude-nos a entregar esta palavra, que o teu Santo Espírito nos ajude também a compreendermos e a aplicarmos em nossas vidas, meu Deus. E que esta palavra, Senhor, venha a causar e a trazer muitos frutos em nossas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Te pedimos isto no nome dele. Amém. Meus irmãos, nós estamos no mês temático da igreja, do qual nós chamamos o mês do coração do servo. Eu acho essa frase incrível, que tenham coração de servo. Meus irmãos, uma igreja com uma membresia que tenha esse coração. Meus irmãos, quantas coisas seriam diferentes. E o capítulo 2 de 2 Timóteo é interessante, a gente vai ver algumas coisas interessantes sobre essa área de servo. Mas antes de irmos para dar algumas pinceladas em todo esse capítulo que nos ensina muitas coisas sobre serviço, deixa eu fazer aqui uma ou outra recomendação ou introdução ao que nós iremos falar nessa noite. Se você parecer comigo nesse aspecto, eu desejo ardentemente, oro dia e noite ao Senhor, querendo ser um servo de Deus. Mas um servo fiel. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que um dia, quando nós estivermos na presença do nosso Senhor, de acordo com aquela música que cantamos, já refúgio a glória eterna, que Jesus está voltando, um dia, quando nós estivermos diante do nosso Senhor, nós iremos ouvir da boca do nosso Senhor uma frase mais ou menos assim: muito bom. Eu quero ouvir essa frase. Já pensou você ouvir do Rei da Glória, do Senhor Jesus Cristo, olhar para você assim, Marcelo, dizer: muito bom, meu filho. Olhar para você e dizer para você assim: José, João, Ernesto, Felipe, Bartolomeu, Maria, Graça, muito bom, servo bom e fiel. Eu imagino que muitos de vocês também tenham esse desejo de ouvir da boca do Senhor Jesus Cristo esse elogio: servo bom e fiel. Mas o que é? Qual a lista que nós teríamos que ter para a gente procurar essa lista, ou para ver se nós estamos conseguindo alcançar esse objetivo de um servo bom e fiel? Deixa eu introduzir essa ideia com o seguinte pensamento. É muito comum, quando a gente vai viajar, seja para uma outra cidade, ou para um retiro da igreja, alguma viagem que a gente vai fazer, que a gente vai se deslocar, ou sair da nossa residência e passar alguns dias fora, mesmo depois que a gente arrumou tudo, fica uma sensação que eu estou esquecendo de alguma coisa. E mesmo quando a gente vai para um lugar que de repente a gente nunca foi, de repente você vai para a Europa, para os Estados Unidos, para um lugar que de repente você nunca foi, muitos de nós procuramos pessoas que já foram, para poder nos informar, nos dizer assim, o que é que a gente tem que levar. O capítulo 2 de 2 Timóteo, meus irmãos, é mais ou menos essa ideia que nós temos. Nós temos um servo de Deus por excelência, chamada apóstolo Paulo. Possivelmente essa foi a última epístola que o apóstolo Paulo escreveu. É nessa epístola que nós encontramos, no capítulo 4, versículo 7, aquela frase fantástica. Vocês sabem? Combati, completei, guardei. É nela que está essa frase, é ele se despedindo. E aqui ele está escrevendo uma carta, como o capítulo 2 começa, para um filho amado dele. Não um filho biológico, mas um filho na fé, chamado Timóteo. E Paulo, meus irmãos, passa uma lista para Timóteo de um ministério fiel. Não sei se vocês perceberam, mas em alguns momentos Paulo diz assim: luta comigo, Timóteo.
Em alguns momentos nós percebemos Paulo dizendo para Timóteo: olha, eu estou preso por causa do ministério. Em alguns momentos nós percebemos Paulo dizendo assim: o ministério é importante. Paulo está dizendo para Timóteo fazer uma lista. Paulo dá uma lista para Timóteo de um ministério fiel. Mas a pergunta é, meus irmãos, quais são os itens dessa lista? E se você tem esse desejo na sua vida de ser um servo fiel do Senhor, vamos olhar alguns itens. É claro que eu poderia enumerar outros, não enumerei por conta que eu não quero passar muito tempo falando para vocês, não mais do que 2 horas. É brincadeira. Mas quais são os itens dessa lista que Paulo passa para Timóteo? O capítulo 2 começa dizendo no versículo 1: tá aí uma coisa que eu gosto dos livros, ou das cartas, melhor dizendo, do apóstolo Paulo, tanto para Timóteo como para Tito, porque é pessoal. E em muitos momentos a gente encontra Paulo dizendo assim: tu, Timóteo, mas a gente se coloca aí: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, é o primeiro item que precisa estar na lista de toda aquela pessoa, homem, mulher, jovem, adulto, criança, que deseja ser um servo fiel do Senhor, é que essas pessoas precisam entender que nós precisamos ser forte na graça do Senhor. Você consegue conceber o que Paulo está dizendo assim para Timóteo? Liga a tua bateria na graça que está em Cristo Jesus. Agora, meus irmãos, eu não tenho tanto tempo para comentar, mas imagina só, quem está dizendo isso? Paulo não dá detalhes de que maneira Timóteo poderia fazer isso, mas quando a gente lê as epístolas de Paulo a Timóteo, a gente percebe um pouco da personalidade de Timóteo. Timóteo possivelmente era aquela pessoa que ele se desanimava por qualquer coisa. Ele se entristecia, ele se abatia muito, ou de uma maneira muito mais avantajada do que outras pessoas. Ele se desmotivava muito rápido. E Paulo diz para ele assim: para tu consertar isso na tua vida, Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo falou isso, meus irmãos, porque ele fazia isso. Você acha que é fácil você estar indo para ter uma audiência com o imperador de Roma, preso no naufrágio, e de repente à noite o Senhor Jesus Cristo aparece para Paulo e diz assim: Paulo, coragem. Então, Paulo diz para Timóteo: alimenta-te. Meus irmãos, todos nós que somos em Cristo Jesus precisamos saber disso. Aqui nós temos em Cristo Jesus um poço de uma profundidade inconcebível, que nesse poço, meus irmãos, tem água suficiente para alimentar qualquer sedento, com a graça do Senhor. E quando nós estivermos precisando de força, é preciso que nós entendamos que essa força está em Cristo Jesus. O primeiro item da lista de um servo fiel é aquele que sabe que em Cristo Jesus tem força, tem graça, que é para a gente poder se alimentar nela e poder ter força de ter um ministério fiel. O segundo item da lista está no versículo 2. Paulo diz assim para Timóteo: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Seja fiel, meu irmão, minha irmã, ao transmitir a verdade. Deixa eu tomar um pouquinho de tempo para falar um pouco mais sobre essa questão de que o servo fiel precisa ter cuidado de como ele transmite a verdade, a palavra do próprio Senhor. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, você precisa, Timóteo, no seu ministério, lembrar do que eu te ensinei, e isso que você aprendeu, você vai ensinar a outras pessoas, outros homens, e esses outros homens vão ensinar a outros. Vamos lá, aponte. Paulo, Timóteo, ou homens idôneos e outros homens. A pergunta que eu quero fazer a você, meu irmão, é a seguinte, ou minha irmã: o que você tem feito com o que você tem ouvido sobre a palavra do Senhor? Porque, meus irmãos, hoje à noite nós temos 2 tipos de pessoas que nós poderíamos comparar com o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia é um mar que ele recebe vida, mas transmite vida.
A água entra no mar da Galileia ou no lago da Galileia, tem vida naquele lago e ele joga vida para o Rio Jordão. O Mar Morto, meus irmãos, é aonde desemboca o Rio Jordão. O Mar Morto só recebe, mas não tem vida e não transmite nenhuma vida. Alguns de nós, meus irmãos, temos recebido, mas nada sai. Se você deseja ser um servo fiel, você precisa entender que é preciso a gente transmitir com fidelidade a verdade na qual nós estamos sendo e temos sido instruídos. Terceiro item da lista do apóstolo Paulo para Timóteo, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço, novamente o tema, serviço, se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aqui Paulo agora abre mais um leque sobre vida cristã e sobre ministério cristão. Ele diz: Timóteo, participa do ministério dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Quando nós lemos essa metáfora que Paulo faz do ministério soldado de Cristo, essa palavra soldado nos vem à mente, para nós hoje, a policiais militares. Como o nosso país, pela graça de Deus, é um país que na sua história se envolveu em poucas guerras, e na nossa geração, pelo menos na minha geração, o nosso país não se envolveu em nenhuma guerra. Nós não pensamos em soldados indo para uma guerra. Mas o soldado que Paulo tem em mente não é um soldado militar, mas é um soldado romano. E toda Roma, em toda a sua história, como qualquer outro império da época, o seu lema era guerrear para conquistar. Era guerrear para expandir o reino. E Paulo diz para Timóteo o seguinte: no ministério, Timóteo, você precisa ser um bom soldado de Jesus Cristo. Meus irmãos, a vida cristã é uma guerra. Assim como um soldado tem que ir para uma guerra para lutar contra um exército inimigo, contra um país inimigo, a vida cristã é uma guerra. E Paulo precisa dizer para Timóteo: Timóteo, seja corajoso e focado como um soldado que vai para a guerra. E eu tenho que dizer para mim, meus irmãos, tenho que dizer para você, se nós queremos ter esse título nas nossas vidas, um servo bom e fiel, nós precisamos entender que a vida cristã e que o ministério cristão é uma guerra. Mas uma guerra contra quem? Contra o quê? Uma guerra, meus irmãos, contra o mundo. É uma guerra contra o príncipe deste mundo, contra Satanás, e uma guerra contra a nossa carne caída. É uma guerra contra o diabo, contra o mundo e contra nós mesmos, que iremos ter que encarar dia a dia para poder exatamente ter na nossa lista um soldado corajoso e focado. Paulo diz para Timóteo: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Meus irmãos, quem arregimentou um servo do Senhor não foi um rei, não foi um general, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E todo e qualquer bom servo precisa entender que precisa ter coragem que nem um soldado, mas ter o foco também de um soldado indo para a guerra, porque a vida cristã é isso. O quarto item da lista do apóstolo Paulo para Timóteo está no versículo 5, quando ele diz: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Perceba aqui, a primeira metáfora é de um soldado, mas Paulo agora abre mais o leque. Timóteo, o atleta, para ser coroado, ele precisa lutar segundo as normas. Meus irmãos, quando a gente pensa num atleta ou num bom atleta, qual é a palavra sempre que acompanha um bom atleta? Disciplina. Esses dias mesmo, eu estava correndo, viu, Jonatas? Não estava fazendo culpa, eu estava correndo. E aí tem um rapaz, e é um senhor, que ele corre aqui em Rio Branco, e ele é corredor, ganha muitas corridas e tal. E eu pensei comigo, eu vou acompanhar aquele cara. Não sei até quando, mas eu pensei, eu vou acompanhar com ele pelo menos umas 2 voltas aqui. E eu comecei a correr com ele.
E eu aguentei 10 voltas, 8 quilômetros. E começamos a conversar, e eu curioso, né, para saber da vida dele. Gente, para conseguir correr numa situação que aquele rapaz corre aqui em Rio Branco, sem nenhum apoio de quase ninguém, tem que ter muita disciplina. A função dele, ele trabalha, ele tem um trabalho dele, ele é barbeiro, ele corta cabelo, ele tira a barba, e ele diz, amigo, eu muitas vezes saio de casa às 6 horas da manhã, corro até 8 horas da manhã, volto, vou trabalhar, 4 horas eu paro, venho correr de novo, e eu ouvindo os relatos dele, e eu ouvindo, e eu pensando, tem que ter disciplina. Meus irmãos, nenhum bom servo do Senhor será um bom servo se ele não tiver na sua lista disciplina. Se ele não for disciplinado para a obra do Senhor. Irmãos, eu sei que eu preciso crescer tanto ainda nessa área. Mas talvez você, meu irmão, minha irmã, que deseja ser um servo fiel do Senhor, uma serva fiel do Senhor, você não consegue ter disciplina nem para vir os cultos da igreja. Você não consegue ter disciplina nem para todos os dias pegar a Bíblia e ler pelo menos um versículo. Você não consegue ter disciplina nem pelo menos para pegar um tempinho seu e se afastar para poder ter um momento de oração com o Senhor. Irmãos, eu diria que uma das coisas mais graves para a nossa geração é exatamente isso. Nós cada dia mais estamos vivendo numa geração que não sabe o que é disciplina. Eu tenho pena dessa geração, sobretudo dos nossos filhos, porque a própria sociedade criou leis para que os nossos filhos não sejam disciplinados. Irmãos, a vida cristã, Paulo usa inúmeras vezes essa metáfora. Ele usa lá em 1 Coríntios 9, ele diz assim, gente, eu luto como um atleta, não sem meta. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Um homem altamente disciplinado, meus irmãos. E nós queremos conseguir coisas tão valorosas em nossas vidas, mas não temos a menor disciplina para alcançarmos aquilo que queremos. Então, meus queridos, o quarto item da lista é: seja disciplinado como um atleta. Se você deseja ser um cristão autêntico, se você deseja ser um servo bom e fiel do Senhor. O sexto item da lista, versículo 6. O quinto. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Seja trabalhador como um lavrador. Seja trabalhador como um agricultor. Acredite, meus irmãos, eu já fui agricultor. Eu já trabalhei na agricultura, melhor dizendo. Meu pai ainda hoje é agricultor. E Paulo está dizendo assim, o lavrador que trabalha. Irmãos, agora em julho, eu fui visitar o meu pai. Fui para Cruzeiro, depois de Cruzeiro fui para Guajará, peguei um barco, viajei mais 2 horas de barco, cheguei lá onde meu pai mora. Depois de muito tempo de conversa com meu pai, cerca de 1h da tarde, aquele sol de julho, esse verão que fez, eu olhei, gente, aquele lugar quente, Pium, Mutuca. Gente, aí eu ia perguntar assim para o meu pai, como que o senhor pode gostar de um lugar desse? Mas eu pensei, se eu perguntar assim, eu vou ofendê-lo. E eu perguntei diferente, mas, pai, o senhor gosta daqui? Imagine a frase que eu ouvi, gente. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Disse, meu filho, eu gosto tanto, principalmente do trabalho ali, meu filho, na agricultura. Ai, meu Deus do céu. E eu lembrei de uma frase que eu ouvi há uns 30 anos atrás, meu pai dizendo, meu filho, estude, você não dá para essa vida. Meu pai, todas as vezes que chega em Cruzeiro do Sul, ele me liga. Aí ele agora está dizendo, ele está num período agora colhendo, né, o período da colheita. E ele disse, meu filho, hoje eu cheguei cansado, porque eu trouxe não sei quantas melancias, não sei, né, até girimum, mandou um girimum para mim esses dias, fruto do trabalho dele. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos.
O que o apóstolo Paulo tem em mente para um serviço fiel, para um servo fiel, é que quando nós trabalhamos, nós somos trabalhadores na obra do Senhor, os frutos virão. Pessoas se converterão, pessoas crescerão cada vez mais semelhantes a Cristo, coisas acontecerão e nós participaremos disto. Irmãos, sem coragem para trabalhar na obra de Deus, nós não seremos. Tire esse negócio que está lhe matando. Irmãos, existem 2 animais que eu não quero negócio com ele de maneira nenhuma. Eu não tenho pavor, eu não tenho fobia desses animais. Cobra é um deles. Não quero negócio com cobra. Ah, ela não tem veneno. Não quero, só aquela língua dela. Ah, não quero negócio, Elizabeth. E chute qual é o animal que eu acho asqueroso? Preguiça. Faz mal a ninguém. Mas o animal asqueroso... Ai, gente, eu não olho para uma preguiça. Um dia desse eu vi alguém me contando que comeu carne de preguiça. Ah, lembrei, acho que foi o Janderson. Diz ele que a bicha não... Você põe na boca, quanto mais você mastiga, mais ela incha. Que ele comeu era assada na Operação Boina. Acho que nos anos 70, quando ele serviu o exército. Tire essa preguiça de sobre o seu espinhaço. Né? Gente, a unha de uma preguiça, se ela acertar aqui, mesmo isso aqui, ó, você é um homem morto. Preguiça não cola, irmãos. É bicho asqueroso. Deixa eu dizer uma outra coisa, juntando com a disciplina. Todos nós temos essa bicha. A grande diferença entre os trabalhadores e os preguiçosos é que os trabalhadores não se deixam dominar pela preguiça. Mas o 5º item da lista, seja trabalhador como um agricultor. Trabalhe na obra de Deus. Eu vou dar um aviso. Domingo passado, a irmã Rose chegou para mim e disse: pastor, peça para as pessoas trabalharem. Precisamos de pessoas para trabalhar no culto de crianças, mulheres, homens, para se envolverem na obra. Trabalhe, você quer ser um servo bom e fiel? Trabalhe. Ali tem umas criancinhas que dão trabalho. Isso é uma bênção. E são. Mas tem crianças ali esperando você para trabalhar. Tem jovens, tem adultos. Trabalhe na obra do Senhor. 6º item da lista, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, seja diligente como um obreiro, alguém que faz uma obra. Quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, ele vai explicar o que é isso. Como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, maneja bem isso aqui, ó. Igreja, vocês estão vendo isso aqui? O que é isso aqui, igreja? A Bíblia, a palavra do Senhor. Mas essa palavra aqui que Paulo nos dá, que maneja bem, qual é a ideia que vem na sua mente quando Paulo diz para Timóteo? Maneja bem. Que metáfora vem na sua mente da Bíblia aí? Espada. Porque a palavra de Deus, em outros textos diz, o próprio apóstolo Paulo, em Efésios 6, ele diz que ela é a espada do Espírito. Por que é tão importante frisar sobre isso aqui, meus irmãos? Porque você dá uma faca para uma criança manusear ela? Dá? Eu não dou. E quando você começa a dar um instrumento como uma faca ou uma espada, que é muito mais perigoso, você vai dizer para essa criança ou para esse pré-adolescente: tenha muito cuidado. Voltando a lembrar da minha infância e adolescência, quando meu pai afiava o meu teçado para mim ir para a agricultura com ele, ele dizia: tenha muito cuidado, está afiado. Tenha muito cuidado. Meus irmãos, a Bíblia é um livro extremamente poderoso. E tão poderoso que nós precisamos saber manuseá-lo, usá-lo. Porque muitos usam esse livro e se ferem com ele, porque não sabem manusear. Nós precisamos saber manusear. Ainda há pouco eu conversava com uma irmã antes de começar o culto, e eu falei para ela, eu digo: minha irmã,
todas as seitas do mundo que dizem que são cristãs, todas elas se apoiam aonde? Na Bíblia. Elas dizem o que estão ensinando é da Bíblia. E por que fazem isso? Porque essas pessoas não sabem manusear. Nós precisamos saber manusear a Bíblia. E nós vamos aprender a manusear ela, meus irmãos. Primeiramente, amando ela e meditando nela dia e noite. Tendo disciplina para nos apegarmos a ela, para querermos conhecer o que ela ensina sobre tudo, ou todo o plano de Deus para a humanidade. Às vezes, permita-me abrir um parênteses sobre esse plano de Deus. A Bíblia, meus irmãos, é uma redação que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Deixa eu dar um exemplo disso para você. Quando Deus criou o mundo e criou todas aquelas coisas belas, depois criou um casal chamado Adão e Eva e colocou no jardim, lá no Éden, lá no paraíso. Então, o plano de Deus é o homem reinando na terra, sem pecado, no paraíso. Aí acontece a catástrofe mundial ou universal. O pecado entra na esfera humana ou da criação física de Deus. E aí, como consequência, ou uma das consequências do pecado, Adão e Eva são expulsos da onde? Do paraíso. E aí depois disso, vem os patriarcas, vem Êxodo, vem os livros da Bíblia, vem todo o que nós chamamos de Antigo Testamento, vem o Novo Testamento, vem as epístolas, e qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Onde foi que o homem surgiu na criação de Deus? No paraíso, confere? Sem pecado, na Nova Jerusalém, tendo comunhão com Deus. E onde é que o homem termina no livro de Apocalipse? No paraíso, lá em cima ou aqui na terra? Aqui na terra, com a presença de Deus. Pode ler o livro de Apocalipse. Vi a grande ou a Nova Jerusalém descendo do céu como a noiva. Descendo do céu para onde? Para a terra. Só para dizer, é o plano de Deus, meus irmãos, vai ser concluído. Um dia, a criação redimida do Senhor estará com o Senhor, redimida com o Senhor. E quando eu digo a criação, estou me referindo aos seres humanos e a criação como um todo, que lembra que o mesmo apóstolo Paulo diz em Romanos 8, que toda a criação geme e suporta angústias, esperando o dia da redenção dos filhos de Deus. Mas seja diligente, meus irmãos, como um obreiro, saiba, aprenda a manusear a Bíblia, dedique-se, não deixe que as pessoas lhe enganem. Nenhum servo será bom e fiel se ele não aprender a manusear a palavra do Senhor. E por fim, irmãos, o último item da lista. Versículo 24 e 25. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando, novamente, lá vem a palavra, o servo, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Seja amável como um servo. Paulo diz que é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Você gosta de briga? Você é barraqueiro? Barraqueira? Irmãos, às vezes eu fico assim quase que em êxtase quando eu sei de história de que pessoas brigaram por meio do Facebook, WhatsApp e essas redes sociais. Fico pensando, se uma criatura, e eu estou falando de crentes, consegue brigar pelo WhatsApp, ele está bem semelhante aqui ao aconselhamento do apóstolo Paulo. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos,
apto para instruir, paciente. Agora preste bem atenção nisso aqui, meus irmãos. Principalmente aqueles entre nós que têm uma maior facilidade para serem rebeldes, para discordarem de todos e de todos, para sempre serem do contra, para nunca conseguir se juntar com a igreja e trabalhar junto com a igreja. Preste bem atenção para essas palavras do que o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, é importante que você seja, não viva a contender, que você seja brando com todos, seja apto para instruir, seja paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Olha a palavra, os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Importante deixar aqui bem claro que essas pessoas que se opõem, na mentalidade do apóstolo Paulo, não são pessoas que não conhecem a verdade. Possivelmente Paulo está falando de pessoas que conhecem a verdade e que aceitaram a verdade. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Para o apóstolo Paulo, há pessoas, pelo menos na época dele, que mesmo sendo do Senhor, estavam com o pé amarrado, sendo cativo, sabe de quem? Do diabo. Cativo do diabo. E a pessoa quer ir, o diabo puxa de novo. Mas esse preso pelo pé é uma forma de falar, porque essa prisão é mental. Porque Paulo usa a palavra sensatez, e tem o retorno à sensatez. E a última frase do versículo 26 diz assim: tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Essas pessoas, meus irmãos, que se opõem à verdade, talvez na mente delas, elas estão cumprindo a vontade de quem? Do Senhor. Mas segundo a palavra do Senhor, estão cumprindo a vontade de quem? Qual a vontade de quem? Do diabo. No lugar de estarem sendo servos de Deus, estão sendo servos do diabo, porque sempre se opõem, sempre revoltosos, sempre com uma dificuldade enorme de se submeter a uma instrução. Sempre. E Paulo diz assim: tenha paciência, Timóteo. E eu digo para mim mesmo: tenha paciência, Ernesto. Tenha paciência, Marcos. Tenha paciência, professores, professoras que exercem esse ministério nas escolas bíblicas dominicais. Precisamos ter paciência. Porque o nosso desafio é de libertar essas pessoas do cativeiro pelo qual o Satanás fez elas. Então, queridos, o último item dessa lista é: seja amável como um servo do Senhor. Alguns dias atrás eu falei um pouco sobre Daniel, um servo do Senhor. E Daniel era uma pessoa amável. Quando ele foi jogado na cova dos leões, o rei ou o imperador Medo-Persa preocupou-se com ele, afligiu-se com ele, sofreu por ele, porque ele amava, ou ele gostava de Daniel, porque Daniel era amável. Meus irmãos, eu sei que nem todos nós temos essa aptidão natural de sermos pessoas amáveis. Mas lembre que a amabilidade é um fruto do Espírito Santo de Deus. Eu tenho brincado que às vezes tem alguns de nós cristãos que parecemos porcos ou porcos espinhos, que não conseguimos chegar perto um do outro, porque quando chega perto sai faísca. Temos extrema dificuldade de nos relacionarmos com outras pessoas. Não conseguimos ser amáveis.
Então, amados irmãos, seja amável. Não esqueça, os 7 itens da lista é: seja forte na graça, seja fiel ao transmitir a verdade do Senhor. Faça isso. Não seja um poço que só recebe, mas não transmite nada. Seja corajoso e focado como um bom soldado de Cristo. Seja disciplinado como um atleta. Seja trabalhador como um agricultor. Seja diligente como um bom obreiro. E seja amável como um servo do Senhor. Agora, queridos irmãos, tudo isso, creio eu, meus irmãos, só vai ser possível se a gente sempre tiver em mente o primeiro item da lista. Qual é o primeiro item? Alimenta-te ou fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Só iremos conseguir isso se nós nunca nos esquecermos que somos um celular que precisamos periodicamente, meus irmãos, ser ligado num cabo de força para que venha energia, para que a gente possa funcionar bem. Eu também queria falar, queridos, que de repente você precisa conhecer esta graça, conhecer o Senhor Jesus Cristo e entregar a sua vida a Ele, de aceitá-lo como o seu Senhor e como o seu Salvador, porque somente por meio dessa decisão é que cada pessoa terá a habilidade ou a qualificação ou as qualificações para se tornar um servo bom e fiel. Sem Cristo, ninguém jamais conseguirá. Eu fui meditar um pouco hoje em Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos. E ali naquela parábola a gente vê um contraste muito grande entre o servo bom e fiel e o servo mau e negligente. Sabe, queridos irmãos, eu creio que toda aquela pessoa, ou toda e qualquer pessoa que tomou a decisão de entregar a sua vida a Cristo, será um servo bom e fiel. E talvez você tenha lutado tanto para ser uma pessoa que serve ao Senhor e não tenha conseguido, talvez porque você esteja buscando nas suas próprias forças, não esteja buscando em Deus e na graça que está em Cristo Jesus. Somente por meio de Cristo, da entrega da sua vida, da sua alma ao Senhor Jesus Cristo, que é possível você ser esta pessoa, servo bom e fiel. Eu quero convidar a todos a ficarem de pé. A gente vai daqui a pouquinho cantar mais uma música. Vamos orar mais uma vez. E nesse momento, tente, busque a presença do Senhor e faça um compromisso com Ele. Senhor, eu quero ser, Senhor, um servo bom e fiel. Pai querido, cada dia que vivemos diante a Tua graça e sobre a Tua graça, percebemos, meu Deus, o quão misericordioso e quão bondoso é o Senhor, o quão fiel és Tu, Senhor. Mas também percebemos, meu Senhor, quão grandes são as nossas fraquezas. Como disse o Teu servo, o apóstolo Paulo, quando nós olhamos para dentro de nós e vemos esse corpo que nós possuímos, entendemos que é um corpo de humilhação. Entendemos, meu Senhor, que somos miseráveis, pecadores, que somente por causa da Tua graça e da Tua misericórdia que nos alcançou, que nos habilita, meu Senhor, a desfrutarmos de um relacionamento contigo, de caminhar contigo e de buscar cada dia mais sermos mais parecidos contigo, Senhor, e de um dia estarmos na Tua presença. Percebemos, meu Deus, que as lutas, que as guerras são enormes, são grandes, e precisamos de Ti. Ó Senhor, nos ajuda a descobrir, assim como Paulo descobriu, quão poder há na Tua graça. Que nós possamos, meu Senhor, a cada momento das nossas vidas, nos alimentarmos dela, nos fortificarmos nela, para conseguirmos, meu Senhor, exercermos um ministério que seja fiel aos Teus olhos, para conseguirmos, meu Senhor, desenvolver uma vida cristã, e que possamos crescer a cada dia mais semelhantes com Cristo, por meio da graça que está em Ti. Ó Deus,
Precisamos de Ti. Dependemos de Ti. Nos ajuda, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais e nos ajuda a ver, meu Deus, o quanto há em Ti e o que nós estamos perdendo, Senhor, de não estarmos, meu Senhor, nos fortificando em Ti. É o meu pedido nessa noite para a Tua igreja, para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.